A paz do Senhor, meu nome é Carla Vitória e eu vou tentar resumir um pouco do meu testemunho de vida para vocês. Eu espero muito que edifique a sua fé e a fé de outras pessoas, no qual também vão assistir esse vídeo. Para começar, eu nasci no Evangelho, minha infância foi toda na igreja, toda na igreja evangélica, na verdade é a Assembleia. Então, minha infância todinha foi na igreja. Meus pais são evangélicos, graças a Deus. Mas chegando no período da adolescência, no qual a gente passa a ir para a escola e ter contato com outros adolescentes, se torna um pouco complicado, porque a gente passa a enxergar o mundo com outros olhares. A gente passa a querer abraçar o que o mundo tem pra gente. Então, nesse período da escola, no qual eu tive contato com outros adolescentes, porque eu vivia num mundo que, tipo, a maioria das minhas amizades eram evangélicas, no período da minha adolescência. Então, lá na escola, eu passei a ter outros tipos de amizades, no qual eu comecei a observar o mundo com outros olhos, querendo abraçar o que o mundo tinha para me oferecer. Porque eu vivia, como eu era da Assembleia, os costumes são saia no joelho, camisa de manga, sem maquiagem, sem brinco, ou seja, sem acessórios, sem nada. É uma doutrina bem mais rígida. Então, quando eu passei a ter contato com outros adolescentes, principalmente as meninas, eram de shortinho, eram de camisa de alcinha, de brinco, de maquiagem. Então, eu passei a olhar com outros olhos, querendo também aquilo para minha vida. Então, eu me lembro de uma época que eu saía com brincos no bolso do meu short, para que quando eu chegasse na rua eu colocasse. Porque eu sabia que em casa meus pais não queriam que eu usasse. Não gostavam, na verdade. Não me permitiam usar esse tipo de coisa. Então, eu passei a usar brincos escondidos no qual minha orelha inflamava muito. Chegou a época de minha orelha, tipo, escorrer um líquido tão carnível que ela ficava. O pescoço inflamava se eu botasse colar. E principalmente lápis de olho. Eu não sei o que de fato eu tinha, porque toda vez que eu passava lápis de olho, meus olhos inchavam muito, muito mesmo, ficava muito irritado. E graças a Deus que eu não cheguei nem a ter problemas, porque de fato ficava muito inflamado. Mas então, eu passei a desejar aquilo pra minha vida. E chegando um certo período, puxando da adolescência pra juventude, foi aí que eu dei o meu passo foi fraco. Eu não consegui me sustentar na igreja. Eu acabei me afastando devido às minhas amizades. A gente tem o costume de dizer que não sou influenciável, não sou. Infelizmente a gente é influenciável sim. Se você faz parte de um grupo de adolescentes ou de jovens, independente do grupo que você esteja, e eles fazem certo tipo de coisas, se você está naquele ambiente, você vai desejar passar a fazer, porque eles fazem, você também quer fazer automaticamente. E foi bem assim comigo. Eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, e foi aí que realmente, de fato, eu conheci o mundo. Eu passei a abraçar tudo que o mundo tinha para me oferecer. Na verdade, tudo era novidade para mim. Como eu passei a maioria do tempo da minha vida foi dentro da igreja, o que o mundo me oferecia de início era novidade, então eu passei a desejar, passei a usar, passei a me parecer com o mundo de verdade. Então, eu passei um período da minha vida no qual eu andei com amizades que eu sabia que não eram pra mim, porém, como naquele momento estava me trazendo prazeres, era o auge pra mim. Na verdade, eu pensei que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida, porque eu tinha amigos no qual, se fossem sair, faziam questão que eu fosse. Se fossem beber em algum lugar, eu teria que estar. Se eu não tivesse dinheiro, eles faziam questão de pagar. Às vezes eu saía para trabalhar, quando eu chegava já tinha gente me esperando. Ou então o telefone já tinha muitas mensagens, já, ó, se arruma que a gente tá passando para te buscar e tal. Então pra mim, eu tava vivendo aquilo, era tipo a melhor fase da minha vida, porque eu sempre tinha alguém ali para estar junto. E quando faziam questão que eu tivesse em alguns locais que eles estavam, era a melhor sensação do mundo, né? Nossa, estão desejando minha presença no local. Mas me enganei muito, porque eu na verdade tive muitas amizades, muitos amigos, muitos mesmo. Mas minha mãe sempre falava, essa amizade de copo, cuidado, não é amizade pra vida. Só que eu abraçava, graças a Deus, assim, sempre eu abracei, porque eu acreditava que ninguém poderia ser tão mal a ponto de me machucar. Mas eu me enganei muito em relação à amizade. Então, nesse período da minha juventude, eu acredito que chegou em 2021. Foi 2021. Eu comecei. Na verdade, meu período, o período da mulher, eu sempre tive muita cólica. No período da saúde da mulher, né? Eu sempre tive muita cólica e tomei muito remédio. Sempre, 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 desde muito nova. E eu achava que aquilo ali era normal. Mas eu não sabia que algo estava para acontecer. Porém, tempos antes, eu me recordo no qual
eu fui pra uma festa uma vez e uma pessoa me procurou, falou comigo lá, foi me cumprimentar e perguntou o que eu tava fazendo naquela festa. E eu disse a mesma coisa que você. Aí essa pessoa virou pra mim e disse assim, mas tu não combina com esse local, não tem nada a ver tu tá aqui. E eu me senti muito constrangida, porque eu tava no meio de amigos, eu tava com um copo de bebida e tal. E umas pessoas olharam pra mim meio que foram dar risada de mim. E eu me senti muito constrangida. Porém, aquilo machucou meu coração. Porque eu nunca perdi o temor no Espírito Santo, no Senhor, nunca perdi. Então, eu me recordo de uma outra situação que uma amiga minha me chamou pra ir a uma igreja. E eu fui também na Assembleia. Eu fui pra igreja e quando Deus usou uma pessoa pra perguntar se eu queria aceitar Jesus, me voltar para os caminhos do Senhor. E eu disse que não. Até porque eu tava vivendo minha melhor fase ali. E eu disse que eu não queria. Então, ele acabou passando outras coisas que o Espírito Santo estava mandando ele me falar. E no final ele deixou bem claro que o inimigo estava muito furioso com a minha vida e queria tragar a minha alma. Porém, Deus não ia deixar, porque o amor que Deus tinha por mim era muito grande. Mesmo assim, eu não amoleci meu coração. Eu continuei firme no que eu falei. Eu não queria. Naquele momento eu não queria. Então, Deus foi bem claro que se eu não voltasse pelo amor, sim, eu iria voltar pela dor. Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Então, quando Ele me falou aquilo, eu guardei no meu coração. Só que até então, na minha cabeça, eu dizia assim, ah não, mas tem muita gente no mundo pra Deus tomar conta. É claro que Ele não vai cuidar de mim agora, né? Então, deixa pro final da fila, eu me até brincava, deixa pra falar pelo final da fila, Senhor, porque agora não. Então, eu sempre achei que nada iria acontecer comigo, até porque o ser humano é assim, né? Achei que pode acontecer com qualquer pessoa, menos com a pessoa mesmo. Então, passou esse tempo e a promessa ele tinha feito, porque ele não deixa ninguém desavisado. E ele me avisou. Porém, eu não quis dar ouvido, né? E passado certo tempo da minha vida, foi quando eu comecei, eu fui pra academia. E eu comecei a sentir umas cólicas muito estranha, porque assim, era uma dor que ela não era muito forte, não era uma dor forte, era uma dor constante, era uma dor fraca, porém ela estava sempre ali corroendo minha paciência, porque doía, doía não era pouco, mas ao mesmo tempo não era uma dor forte, eu tomava todo tipo de remédio e não passava. Até no trabalho também eu ficava meio que com receio, porque eu sempre dizia que estava sentindo dor. E eu ficava com medo que as pessoas achassem que eu estava brincando, que eu estava querendo apenas ir para casa ou para o hospital pegar atestado. E não era bem isso. É que na verdade realmente eu sentia dor. E certo dia eu informei a minha coordenadora, ó, eu tô indo no hospital porque eu não tô conseguindo trabalhar. Eu tô sentindo muita dor. E me aconselharam, eu fui em um hospital, fiz vários exames lá, só que ela disse, olha, tá tudo normal. Então, você tá liberada. Aí eu disse, doutora, deixa eu me deitar só pra senhora tocar no pé da minha barriga, porque eu comecei a sentir um volume. Tipo assim, dava pra, apalpando o pé da minha barriga, dava pra sentir um volume. Então, eu comecei a ficar meio que preocupada. Mas como é o SUS, né, a gente sabe que, infelizmente, não é a nossa realidade de todo doente eu vou cuidar. A gente tem que esperar certo período de consulta, enfim. Ela me encaminhou. Quando ela apalpou para minha barriga e viu que realmente tinha um volume, e ela não tinha constatado nada, ela me encaminhou para fazer um outro tipo de procedimento. E na marcação eu fui. Chegando lá, eu fiz uma ultrassom e o médico realmente descobriu que eu estava com um cisto e ele estava crescendo muito rápido. Ele pediu para que eu fosse, procurasse um outro hospital e fosse começar a me cuidar, porque o cisto estava crescendo muito. Para mim foi um choque, porque na verdade, num período eu tinha 25 anos e eu nunca fui de estar em hospital, nunca fui de estar em UPA, sendo socorrida, nunca fiz nenhum tipo de cirurgia. Então para mim foi um choque. Eu não tava meio que raciocinando o que ele tinha passado pra mim. Cheguei em casa muito assustada, contei a minha mãe e fui tentar marcar outros exames, só que, como eu falei, o SUS ele é muito complicado. Então eu fui atrás de um plano de saúde. E eu acredito que até o plano de saúde se arrependeu de aceitar, porque todos os dias eu estava sendo socorrida. Todos os dias. Se não fosse todos os dias, era um dia sim, um dia não. E sempre me davam muito tramal. Tramal, que é um remédio muito forte, porém pra mim era como se fosse um AS, como se fosse uma vitamina, porque não passava, não surtia efeito. Então eu sempre ia ser socorrida, mas eu voltava com a mesma dor, podia aliviar na hora, mas era muito difícil, na verdade não passava. Eu voltava pra casa com aquela mesma dor, porque era a única coisa que eles podiam fazer. Tanto por conta do meu período de carência, que eles não podiam fazer certos tipos de exame. Faziam ultrassom e outros tipos de exames, porém ainda davam a mesma coisa, cisto no ovário direito. E passado o tempo, foi uma vez que fui socorrida,
Eu cheguei a tomar morfina, porque a médica dizia, olha, infelizmente a gente não pode fazer todo tipo de procedimento com você por conta da carência do seu plano. Mas, como você está sentindo muita dor, já dei tramal, dipirona, nada passa. Então vamos entrar com morfina. E eu tomei a morfina. Nossa, um remédio terrível. Mas também ali só foi aquele paliativo. E depois voltou novamente. E eu passei a ficar muito preocupada e tal, mas eu acredito que Deus sempre usa pessoas para nos ajudar. E eu lembrei que minha tia trabalhava no hospital do SUS. E ela levou todos os meus exames para lá, porque no hospital onde eu estava no meu plano de saúde, eles diziam que só podiam operar se meu cisto rompesse ou ele torcesse. Ou seja, quase morrer para fazer uma cirurgia de urgência, né, de emergência. E quando ela levou meus exames para o hospital do SUS, os médicos pediram para eu ir lá, para eles me examinar. E eu fui. Chegando lá, eles apalparam pela minha barriga, fiz outro tipo de exame, me encaminharam para fazer outros exames também. E foi aí que eles viram que estava muito maior do que os exames que eu tinha feito no hospital, no meu primeiro hospital do SUS. E também o que foi particular. Eles disseram, olha, a diferença está ficando muito grande, então seu cisto está crescendo muito rápido. E isso passou a me assustar bastante, né? Porque, assim, como eu disse, eu nunca fui estar em hospital. E eu fiquei bem... Eu acredito que na época eu fiquei muito assustada, muito triste mesmo. Mas eles pediram para que eu esperasse a ligação do médico para fazer a marcação da cirurgia. E a ideia dele seria a laparoscopia, que no caso seria bem invasiva. Não seria tão invasiva, na verdade. Aí, tipo assim, e mandaram esperar para a ligação do médico e me liberou para casa. Passaram certo tempo e não ligavam, não marcavam, não davam notícia. Eu ligava para lá, diziam que ia retornar, mas não ligavam. Só que Deus usou uma outra pessoa, uma outra tia minha. O sobrinho de um patrão que ela teve era chefe da pediatria desse hospital. Então ele acabou ligando para lá. Na verdade, ela ligou para ele, pediu ajuda. E ele ligou para o hospital e mandou aguardar a ligação que eu ia receber. Ou seja, no outro dia chegou a ligação, informando que meu exame do Covid ia ser no dia X e o meu internamento seria numa segunda-feira, ou seja, no dia 27 de setembro de 2021. E eu aguardei ansiosamente, porque assim, eu tava com muito medo. Tanto medo de descobrir mais alguma coisa, quanto medo da cirurgia, ou como ia ser. Mas eu me internei, ou seja, no dia 26 de setembro, no domingo, eu fui para a igreja. Uma igreja que não era uma assembleia. Porém, como eu estava com meus costumes do mundo ainda, eu estava afastada nesse período, eu fui para a igreja que eu sabia que se eu fosse aceitar, ia me receber da forma que eu estava. Mas, quando eu aceitei lá, eu sabia que meu coração não iria ficar naquela igreja. Porque eu sabia das minhas raízes, onde ela estava, e era na assembleia. Então, quando chegou no dia 27, eu me voltei no dia 26, no domingo. Quando chegou no dia 27 de setembro, eu fui pro hospital para me internar. Cheguei lá, já fui logo informada que não ia ter acompanhante. E nisso eu fiquei bem angustiada, porque a minha ideia era ficar com minha mãe. Ela tinha levado roupas e tal. Mas já informaram que eu não podia, já levou um susto daí. Já fiquei muito triste por conta disso. Então me pediram para aguardar, para passar pela junta médica. Quando chamaram meu nome, eu entrei na sala. Eu lembro que ficou aquele paredão, assim, de estudantes, de médicos e tal. Aí pediram pra eu retirar minha roupa pra fazer os exames. E eu fiz alguns. E quando eu saí da sala, me pediram pra aguardar, que iam me chamar novamente pra passar as informações. E eu aguardei. Foi quando me chamaram, né? E a médica disse pra mim, olha, Carla, o seu caso, ele tá bem mais grave do que a gente imagina. O seu caso, ele tomou uma proporção muito grande. E a gente tá bem assustado com o resultado desses exames que a gente fez lá dentro agora. Eu já só fazer chorar. Eu chorava muito, muito, muito mesmo. Eu tava muito assustada, muito. E meus pais estavam lá no térreo e eu tava no sexto andar. Ou seja, na enfermaria desse andar, a médica tava me explicando tudo. E eu fiquei muito angustiada. Meu Deus, eu chorei muito, muito mesmo. Aí me mandaram descer pra ir numa outra torre do hospital pra dar entrada na papelada pra eu me internar. Até porque ela queria o exame de ressonância, que é um exame mais amplo e ia dar mais informações sobre o meu caso. Porém, eu não tinha feito, porque o plano de saúde que eu tinha não estava cobrindo ainda por conta da carência. Então, ela disse, olha, eu vou lhe internar, porque se você for marcar uma ressonância fora do hospital normal, vai demorar muito. E como o seu caso está bem grave, a gente vai precisar colocar você como prioridade. A gente vai internar você e vai solicitar uma ressonância aqui mesmo no hospital. E foi o que aconteceu. Acho que passaram 2 dias, disseram que eu ia fazer minha ressonância.
pediram para eu parar de comer de 10 horas da noite no dia anterior. E eu realmente tomei água, comi, foi minha última refeição. Chegando no outro dia, fiquei aguardando me chamar, porém não foram me chamar. Deu mais ou menos meio-dia e eu preferia estar dormindo, porque eu queria que o tempo passasse mais rápido, mas eu não tinha mais sono, né? Então eu fiquei aguardando, deu 2, 3, 5 horas da tarde e nada, ninguém foi me procurar. Quando deu umas 6 horas da noite eu fui lá perguntar. E a enfermeira disse, olha, eu vou procurar saber qual horário que eu vou lhe chamar para lhe informar. Eu, por favor, a senhora precisa me informar alguma coisa, porque eu já não tô aguentando, mas tô com muita fome, muita sede. E já não tenho mais sono para dormir, para ver se o tempo passa. Ela pediu para aguardar e foi lá ver. Chegando em torno de umas 9, 10 horas da noite, a informação chega que meu nome não estava no sistema. Ou seja, eu passei 24 horas sem botar nada na minha boca e não fiz o exame. Mas tudo que acontece na minha vida eu prefiro acreditar que seja um livramento. Deus tem um propósito para tudo. E eu queria acreditar, eu tava muito triste, liguei pra minha mãe, disse que eu ia pra casa, não queria ficar mais naquele local, eu tava muito assustada. Mas eu custava acreditar, e eu queria acreditar, na verdade, que tinha um dedo de Deus em tudo ali. Que ele tava no controle de tudo. E remarcaram minha cirurgia, minha ressonância para um sábado. Mas chegando no sábado, realmente eu fiz a ressonância. Porém, os médicos precisavam do exame de imagem da ressonância. Mas só saiu o laudo no outro dia, no caso no domingo. E eles queriam muito o exame de imagem e eu não tinha, porque realmente o hospital não liberou no domingo, final de semana. E chegou na segunda-feira, veio um estudante falar comigo, me pediu todos os exames que eu tinha de imagem, porque eles queriam ter noção, pelo menos, dos exames anteriores que eu tinha feito, que não tinha sido no hospital. E eu já tava ficando muito assustada, porque assim, pra eles, como eles estavam inseguros, imagina eu que seria paciente. E passou um horário mais ou menos, acho que umas 11 horas da manhã, foram me chamar. Me deram uma bata, me chamaram. E assim eu fui pra cirurgia. Chegando lá, eu também não sabia se seria laparoscopia, cesárea, não sabia. Porque na junta médica, a médica informou, disse, olha, a gente tá bem assustado com o seu caso e eu acredito que vamos descartar a possibilidade de laparoscopia. Possivelmente pode ser que seja uma laparotomia. Não podia nem ser cesáreo e nem laparoscopia. Então eu me senti muito assustada, porque eu tava sempre com medo. Porque a laparotomia, ela abre ao meio. E a recuperação, eu acredito que seja muito pior do que uma cesárea, que também tem que abrir a parte da barriga. Mas quando eu fui na segunda-feira para fazer já a cirurgia, o médico conversou comigo, me explicou algumas coisas, algumas situações que poderia causar, e foi que deu início à cirurgia. Pediram para eu abaixar e foram aplicar a raca em mim. Aplicaram a primeira injeção, eu já senti muito porque, nossa, era muita dor. E quando o médico olhou para a enfermeira, ele disse, olha, infelizmente não funcionou, não pegou. A gente vai ter que aplicar uma outra injeção. Eu já tava triste, chorando já, porque eu já tava com muita dor, né? E muita assustada também. Foi quando ele aplicou novamente. E a gente esperando, minhas pernas estavam já tremendo de medo. Foi quando ele informou que novamente não tinha pego a anestesia, no caso a hacker. Eu teria que tomar uma terceira injeção. Nossa, me assustei muito. Eu já tava já a ponto de dizer que eu ia me embora, que eu não queria fazer. E aplicar a terceira injeção de hacker em mim. Quando passado, acho que uns 3 minutos, 4 minutos, acho que não sei nem se chegou a ser isso. Eu já não sentia mais nada nas minhas pernas. Já mandaram me deitar, já colocaram a minha sonda e assim deram início à cirurgia. Eu me recordo que eu acordei mais ou menos umas 3 vezes enquanto a cirurgia estava acontecendo. Eu lembro também que o médico ele sempre aplicava algo na minha sonda e eu apagava. Acordava de novo e eu acordava muito atordoada, porque eu ficava olhando pro teto. Como a lâmpada da sala de cirurgia tinha como se fosse um espelhozinho, tipo, transparente, não tinha nem como eu ver. Mas eu ficava querendo ver como é que estava acontecendo a cirurgia. E eu não conseguia compreender, porque não estava aparecendo nada. Mas eu lembro que quando o médico pediu pra eu... Ele falou meu nome, né? Me chamou e disse... tipo assim, ele fez Carla. Aí eu me virei e respondi. Aí ele disse, olha, vire pra cá e você vai ver o que estava dentro de você. Pra nossa surpresa, quando a gente abriu você, como a gente não tinha um exame de imagem, a gente não tinha algo pra lhe passar antes. Porém, quando a gente abriu você, tinham 2 tumores. Um em cada ovário seu. O que lhe passaram antes é que tinha um cisto dentro do seu ovário direito. Porém, a gente não estava conseguindo ver o ovário esquerdo porque o direito já estava tomando conta do ambiente, no caso, dentro do seu corpo. E quando a gente abriu, infelizmente, tinham 2 tumores. Porém, como você é nova, a gente deixou metade de um ovário seu
Mas o outro estava totalmente comprometido, então não tinha nada para salvar. Por questão de hormônio, questão de gestação, você só tem apenas 25 anos, a gente vai deixar essa metade do outro ovário. Mas como eu não estava entendendo muita coisa, sem acabar de passar pela cirurgia, eu só confirmei e pronto. Fui embora para a sala da enfermaria. O final do meu dia foi tranquilo. Eu cheguei já, tipo, eu não me recordo o horário, mas eu acho que entre umas 4 horas da tarde eu cheguei lá. Eu acho. Então foi quando ele me deixou na enfermaria. E eu passei meu final de dia, tipo, super tranquila, a noite super tranquila. Também não conseguia me movimentar, até porque tinha anestesia no meu corpo ainda. E eu me sentia muito dopada ainda. Quando foi no segundo dia, foi que começou a loucura da minha vida, né? Começou o perrengue da minha história. E outra, minha cirurgia de cílio colada tinha sido bem feitinha mesmo. Tipo, perfeita a minha cirurgia. Não tinha. Acho que não ia ficar nem muita cicatriz, não ia ficar. Mas aconteceu que, para os médicos, você quando tá sentindo muita dor, é porque você não andou ainda para as gases sair. E foi o que aconteceu comigo. Ele pediu para que eu andasse, para que as gases pudessem rodar e sair, né? Da barriga. Mas eu não conseguia nem me sentar, na verdade. Eu lembro que eu puxei uma poltrona bem pesada, que estava do meu lado, que seria para o acompanhante, porém eu não estava acompanhada. E puxei aquele ferrinho que pendurou o soro. Muito pesado também, por sinal. E eu pedi para que uma das meninas subisse a minha cama para que eu pudesse tentar me sentar. Foi em torno, eu acho que de uns 20 minutos a 30 minutos para eu tentar sentar. E quando eu consegui me sentar depois de muita luta, muito esforço, nossa, eu senti a sensação, era como se tivesse dois sacos de cimento na minha barriga. E quando eu me sentei, na mesma hora que eu me sentei, o cirurgião chegou. Ou seja, eu teria que deitar novamente para que ele pudesse me examinar. E quando eu me deitei, ele perguntou, você já comeu? Eu disse que não. Já tinha feito, já, acho que uns 8 dias que eu tava lá no hospital. Eu não aguentava mais sentir o cheiro da comida. Nossa, eu não conseguia nem sentir. Quando chegava já os carrinhos de comida, eu já ficava me sentindo muito enjoada. E eu lembro que quando ele pediu pra eu comer, eu disse que eu não queria comer. Ele disse que eu precisava me alimentar para que eu não me sentisse muito fraca na caminhada. E meio que me forçaram a comer. Eu comi 3 bolachinhas de maisena. Foi 3 bolachinhas de maizenas, mais um pouquinho de água. E o suco daquele hospital eu nunca tinha tomado. Desde quando eu cheguei lá, eu nunca tinha tomado suco, porque não tinha gosto de nada. E eles me forçaram também a tomar o suco. Foi a pior sensação do mundo, porque você comer como você não quer é horrível. E eu tava me sentindo muito mal mesmo. E já era, tipo assim, já era o início do que tava acontecendo comigo. Quando eles me forçaram a tomar, eu lembro que foram tentar me sentar novamente. E foi aí que começou a minha guerra, na verdade, né? Começou a guerra da minha vida, porque eu comecei a passar muito mal. Muito mal mesmo. Eu lembro que eu queria só vomitar. Pedia pra vomitar, mas eu quero vomitar. Uma menina que era estudante, ela correu, ela botou o cesto de lixo pra mim. E os enfermeiros que estavam lá perto me deitaram correndo, porque minha pressão baixou muito rápido. Aí eu já tava toda furada, já não tinha local pra injeção. Minha coxa, minha barriga, meus braços, meu punho, meus dedos, tudo furado, tudo completamente furado. E tiraram meu sangue rapidamente. E quando me encostaram na cama, levantaram minhas pernas, minha pressão voltou na hora. E foi quando aferiram, no caso a pressão estava dando 9/7, e tiraram meu sangue para ver rapidamente no laboratório. Questão de uns 10 minutinhos ou até mesmo antes, chegou a mensagem para uma das estudantes dizendo que aquele exame de sangue estava super normal, hemoglobina super normal. E foi porque o médico chegou para mim e disse, olha, Carla, seu exame da hemoglobina deu completamente normal. Porém, sua pressão está muito baixa. Vamos descansar mais um pouquinho. E daqui a pouco a gente vai tentar andar novamente. E pedi para tirar minha sonda. Eu não queria que tirasse, porque eu sabia do que eu estava sentindo. Eu pedi por tudo para ele não tirar. Meu Deus, eu não aguentava. Eu sabia que eu ia querer urinar e não ia conseguir ir ao banheiro. E ele pediu para que tirasse a sonda. Tiraram. Eu fiquei muito desesperada. E então, nesse período, depois que eu vomitei, tiraram minha sonda e a minha pressão baixou, ele pediu para que eu descansasse, para que viesse uma terceira tentativa para andar. E eu lembro que quando eu me deitaram de novo, ele pediu para que uma das meninas me ajudasse a sentar novamente. Foi quando as meninas conseguiram me sentar, mas a pressão na minha barriga era muito grande, eu estava ficando toda pálida. Eu não tinha mais sangue nas minhas unhas,
Minha mão, meus pés estavam todos brancos, completamente brancos. E eu sem entender nada, né? Quando aconteceu essa agonia de me deitar para que eu fosse de novo tentar novamente, me sentaram. Quando me sentaram, eu perdi a noção de tudo. Eu apenas fui tombando pra cama e arriei. Correram, levantaram minhas pernas. Tiro o sangue dela novamente. Tiraram meu sangue novamente. E foi quando aferiram minha pressão de novo. A pressão tinha caído de novo. Tava dando 7/3. Ou seja, super baixa. Enviaram o exame de sangue de novo pra lá, para o laboratório. E em questão de minutos responderam. A hemoglobina dela abaixou completamente. Eu só via correria. Chegando no bata, chegando no maqueiro, chegando uma enfermeira, técnica de enfermagem. E aquele susto eu tomei. E eu lembro que foi bem complicado, porque eu sabia que desde o momento que eu tinha entrado naquele hospital, era um tratamento entre Deus e eu, e mais ninguém. Minha mãe e meu pai não podiam participar daquele momento, porque eu sabia que ele estava tratando apenas comigo, porque tem dores que a gente passa que ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, seu esposo, sua namorada, seu namorado, irmão, primo, amigo, ninguém vai poder passar com você. É você e Deus. E foi o que aconteceu comigo. Nossa, eu me senti muito só, muito desesperada, porque a correria era muito grande. E eu lembro que eu consegui ligar pra minha mãe. Aí eu liguei pra minha mãe não atendeu. Liguei pro meu pai, também não atendeu. Eu liguei pra minha tia. Aí foi quando eu consegui falar com ela e expliquei a ela, olha, eu vou voltar de novo pra sala de cirurgia. Aí ela só falava assim pra mim, tipo, vai ficar tudo bem, calma, é só o pós-cirúrgico, que é assim mesmo, meio complicado, mas é só uma dor, vai passar. Mas eu sentia no meu coração que não seria só apenas isso. E quando eu consegui falar com minha mãe, tudo, expliquei ela que ia voltar pra sala de cirurgia, ela também não entendeu, porque, tipo, eu tinha acabado de sair na cirurgia no dia anterior, e tava tudo bem, o negócio agora era só eu andar, pra eu conseguir me restabelecer e receber alta. E então, eu lembro que nesse momento, eu só vinha um nome na minha mente. Era só Jesus. Nossa, como eu gritei por Jesus. Eu chamava por Jesus de uma forma que eu sentia como se ele estivesse ali do meu lado. Eu só pedia para eu não morrer. Eu dizia, Jesus, não deixa eu morrer. Eu dizia assim, Senhor, por favor, me dá uma chance. Eu não quero morrer. E eu falava para a enfermeira, moça, por favor, não me deixa morrer, não. Não me deixa morrer, não. Ela dizia, calma, você não vai morrer, não. Eu prometo que a gente não vai deixar você morrer. Eu dizia, Senhor, por favor, me ajuda, me ajuda. Deus, por favor, não me deixa morrer. Eu clamava dentro daquela sala. Eu clamava muito por Jesus. Senhor, por favor, me ajuda, Senhor. Eu não sabia, não fazia ideia do que estava acontecendo. O que ia acontecer, eu só vi só um maqueiro chegando. O maqueiro, a enfermeira, o cirurgião, todo mundo correndo para me acudir. E eu lembro que quando me colocaram na maca, eu só via o teto. Eu não conseguia ver mais nada. Eu lembro que eu passei pelo elevador e quando cheguei na sala da cirurgia, a médica que estava na porta me recebeu muito rápido e perguntou meu nome, quantos anos eu tinha, só que eu não tinha mais força para responder. Eu lembro que ela botou alguma coisa no meu rosto, como se fosse uma bolsa, e ela pedia para eu respirar, ela só pedia para eu respirar. Mas eu preciso que... Ela olhava nos meus olhos e dizia, eu preciso que você não feche os olhos e respire fundo. Olhe pra mim, Carla, respire fundo. E respire pra mim. E eu não tinha mais reação de nada, eu não conseguia mais falar nada. Eu não via nem a bolsinha que tava ligado num... Aquela coisa... Não sei o nome, esqueci. Não via nem a bolsinha mexer, não conseguia respirar mais. E eu lembro que o médico chegou pra ela e perguntou, né, qual vai ser a anestesia dela e tal. E ela respondeu, vai ser geral. Ela tomou a raquia ontem e teve que tomar 3 porque não tava funcionando. E naquela correria eu apaguei. Não me recordo mais nada ali daquela sala. Só quando eu acordei, quando o médico cirurgião, o mesmo do dia anterior, me chamou. E disse pra mim que... você lembra, Carla, de ontem que eu conversei com você? E eu disse a ele que sim, eu lembrava. Então ele fez assim, Carla, olhe, por questão de vida ou morte, aqui no hospital a gente preserva primeiro a vida do paciente. A gente preserva primeiro a vida do paciente. Ou seja, você já estava morrendo. A gente precisava salvar a sua vida. Aí a médica olhou pra minha cara assim por cima de mim e disse, olha, na minha história de médica, eu nunca vi uma pessoa sobreviver com tanto sangue dentro da barriga como você sobreviveu. Você de fato é uma sobrevivente. Você é um milagre. Então eu olhei,
virei, olhei pro médico novamente, ele disse, olha, você ainda é muito nova, você precisa de hormônio ainda, para entrar na menopausa é muito complicado. Você é muito nova, mas em questão de gestação, você pode fazer uma gestação in vitro. E em questão dos hormônios, você vai tomar remédio para não ser tão. A sua menopausa não ser tão forte, não lhe afetar tanto. E eu também não estava entendendo muita coisa, eu estava me sentindo muito dopada, muito grog ainda. Eu sentia minha boca queimando muito, muito mesmo, bastante. Eu acredito que eu não sei, não me recordo, não sei se eu fui entubada, mas a parte da minha boca estava muito. Tava queimando muito, tava bem como se fosse. Não em carne viva é uma palavra muito forte, mas tava bem sensível, queimando muito. E ele falando aquilo pra mim, ao mesmo tempo, eu não queria passar mal. Só que ao mesmo tempo, eu tentava. Ele falava aquilo e eu via o rosto da minha mãe e do meu pai. Na minha cabeça, eu só tentava entender como eu ia falar isso pra eles, porque eu me lembro que tempos antes de acontecer tudo isso, eu dizia pra minha mãe que se Deus não permitir que eu seja mãe, ou se o médico disser pra mim que eu não posso ser mãe e ter filho, eu quero que ele me leve. Pra mim não faz sentido estar nesse mundo se eu não for mãe. E Satanás também escutou o que eu falei, porque a palavra da gente tem poder. E tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. E então quando ele falou isso, o médico falou pra mim que tinha tirado os meus 2 ovários, no caso, o que tinha ficado, a metade do que tinha ficado, passou um filme na minha cabeça. O arrependimento de tanta coisa que eu tinha feito. O arrependimento de não ter dado ouvido ao que Deus tinha falado pra mim. De não ter me voltado no momento certo, em qual ele tinha me dado a oportunidade de voltar para os caminhos dele. Então eu via muito a cena da minha mãe e do meu pai na minha frente, tentando explicar como é que eu ia explicar para eles que eu não podia mais ser mãe, e ou seja, dar um neto a eles. Eu entrei em desespero, foi um desespero assim que eu na verdade não tinha nem como me mexer, porque eu estava completamente dopada, completamente anestesiada, e meu coração rasgava. Minha alma estava rasgada, dilacerada por dentro. Se eu não derramei lágrimas na hora, Deus sabia como estava meu coração. Deus sabia o quanto eu estava debilitada psicologicamente. Então me levaram para uma sala de espera para que eles liberassem a UTI. E eu fui para a sala de espera. E ali naquela sala de espera foi como se fosse um refúgio para eu refletir tudo da minha vida. Eu não conseguia me movimentar ali, mas meu psicológico ele estava a milhão. E na espera na sala de espera para a UTI, seria do 3º andar para o 5º. E quando liberou, o maqueiro veio me buscar. E quando chegou no 4º andar, solicitaram o elevador. E quando o elevador subiu e chegou no quarto, quem estava fora viu que estava com a maca, 2 enfermeiras e um maqueiro. Não tinha condições de alguém entrar ali. E foi quando a porta quebrou, o elevador parou. A porta abriu e quando ela foi fechar, parou no meio. Ou seja, não abre nem fecha, nem sobe nem desce. Então pediram para chamar técnico da eletricista, não sei o nome. Pediram para chamar o técnico, chamar o responsável pelo setor. Chamaram um monte de pessoas, só que ninguém deu jeito. Ou seja, o inimigo ainda estava querendo tragar minha vida. Ele é sujo e ele estava querendo tirar a minha vida. E quando as enfermeiras olharam pra minha cara e disseram assim que se aquilo que aconteceu fosse na hora de ir, eu não tinha suportado, eu não tinha resistido, eu teria morrido. Mas eu tava indo pra UTI, então a única solução que tinha, porque não tinha condições de tirar a maca, não tinha condições de passar alguém pela porta, porque a porta fechou bem do lado onde tava a minha maca. E eu lembro que uma enfermeira saiu correndo. Calma, que eu vou dar um jeito, vou dar uma solução. Ela correu, pegou uma maca, colocou uma encostada na outra, dobra as pernas e dobra os braços. E me puxaram pelo colchão para o lado de fora. Foi quando eu consegui sair. Quando aconteceu de eu chegar na UTI, é assim, é você entrar naquela sala e você imaginar o que é que eu estou fazendo aqui. O que eu fiz para estar aqui? Foi quando passou um filme na minha cabeça, né? Nossa, isso tudo acontecendo comigo. Eu passei uns bocados lá com a enfermeira lá. Ela meio que falou palavras pra mim que eu nunca imaginava que eu estaria em um setor tão sensível e uma pessoa me trataria daquela forma. Mas eu hoje em dia até oro pela vida dela, que Deus tenha mudado o quadro da vida dela,
porque ela me tratou super mal. Assim, sem palavras a situação, a forma como ela me tratou. Mas eu fui bem tratada por outras pessoas que estavam naquele setor ali, naquela sala de UTI. E então, eu ali passava filmes e filmes na minha cabeça. Eu acho que já eram umas 5 horas da tarde, eu não me lembro muito bem. Porque quando eu saí quando eu cheguei na sala, é muito confuso. Você chega, vai pra um canto. Às vezes é muito grito, às vezes nem é tanto, porque tem muita gente sedada lá. E é uma sala bem assustadora. Porque você sabe que você tá ali é porque realmente aconteceu alguma coisa grave. Então, quando já tinha acabado a hora de visitas, mas tinha uma enfermeira lá, que ela disse assim: olha, eu vou deixar sua mãe entrar. Aquilo ali foi tudo, tudo que eu precisava na vida. Minha tia teve acesso à sala porque ela trabalhava lá. Ela entrou e quando eu olhei pra entrada da sala, eu não conseguia ver muita coisa, mas se aproximava uma pessoa e era minha mãe. A minha mãe, ela chorava muito, 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 muito. Eu só via os olhos da minha mãe vermelho e inchado. E foi quando eu pensava assim: nossa, por que eu fiz ela passar por tudo isso? Por que eu causei tudo isso? O que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu quero ir pra minha casa. Mas eu sabia, no fundo, foi tudo por conta de uma desobediência. Eu desobedeci. E eu tava pagando o meu preço ali. E quando ela chegou ali pra me abraçar, e ela dizia assim: não se preocupe não, mamãe te ama, mamãe já sabe de tudo. Eu só queria você aqui comigo, você tá aqui comigo, eu te amo, mamãe tá aqui, não se preocupe não. Nossa, aquilo ali foi como, tipo, uma facada no meu pescoço, no meu coração. Acabou com a minha vida ali. Acabou com a minha vida porque fui eu que causei tudo aquilo. Eu podia ter evitado muita coisa. E a única pessoa no mundo, as duas únicas, né, que no mundo que eu sei que é capaz de fazer absolutamente tudo, completamente tudo por mim, são os meus pais, meu pai e minha mãe. E eu tava fazendo a pessoa que eu mais amava ali na vida sofrer, chorar por conta de mim. A gente não tem dimensão, quando a gente tá vivendo num pecado, a gente não tem dimensão do quanto a gente magoa as pessoas. Eu particularmente não tinha noção. Pra mim era só uma saída, era só uma bebida, era só algo que eu queria fazer. Mas eu sabia que se eu tô aqui hoje foi por conta das orações dos meus pais. Porque eu sabia que tinha pessoas que estavam de joelho por minha causa. E elas nunca desistiram de mim. E então, quando eu vi minha mãe, abracei, ela me abraçou. Eu não podia me movimentar porque eu estava muito debilitada. Mas aí ela me abraçou e ela falou umas palavras pra mim que foi como se fosse uma cura no meu coração. Nossa, quando eu lembro daquele momento dela me abraçando e eu querendo contar pra ela o que tinha acontecido, o que estava se passando comigo ali. Ela não queria escutar, ela só dizia pra mim que eu tava com ela, que ela me amava. E pra mim foi de partir o coração, porque ali era tudo que eu tinha na minha frente. E mesmo assim, mesmo eu errada, mesmo eu passando por tudo que eu tava passando, foi ela que estava do meu lado, foi meu pai que se preocupou comigo. Teve outras pessoas também que sim, se preocuparam bastante. Tios meus, tias, família, amigos, mas eu sabia que a pessoa que é capaz de absolutamente tudo, aquela que me deu a vida, estava ali comigo. E ela me falava que estava comigo, que não me preocupasse, que ela me amava, que estava tudo tranquilo, que ia melhorar. Não se preocupasse da situação que eu estava, do que eu estava passando ali, que ela me amava. E eu não podia ficar muito tempo na sala porque, na verdade, não estava nem em horário de visitas. Só a enfermeira deixou ela entrar. E quando ela foi embora, nossa, ali meu mundo desabou, porque realmente eu fiquei sozinha novamente. A pessoa já tá toda debilitada, aí você sabe que você vai ficar sozinha naquele lugar ali, é muito frustrante. Depois que eu também tinha passado aquelas coisas com a enfermeira, eu só podia acreditar naquele momento que era eu e Deus. Ele tava tratando comigo ali naquele lugar. E ali você consegue refletir de tudo da sua vida, porque você não faz nada, só fica deitada na cama, então você consegue refletir de muita coisa que aconteceu. Você consegue conversar com Deus, consegue prometer coisas a Deus que você vai fazer, que você pretende cumprir. Então, quando passou, ela foi embora, eu continuei na sala de enfermaria, da UTI, e no outro dia foi quando, na hora da visita, deixaram meu pai entrar. E quem entrou foi meu pai. E nesse exato momento que ele entrou, foi quando eu recebi alta da UTI. E eu fiquei muito triste porque, tipo, nossa, eu vi meu pai ali, que minha mãe tinha dado prioridade a ele, porque ela tinha me visto no dia anterior. E foi quando me liberaram da UTI, e ele tava no momento comigo. E eu tava triste porque eu queria ter visto minha mãe também.
Então, quando ela chegou, quando ele me levou pra enfermaria, na cadeira de rodas, quando eu cheguei na sala, ela tava lá. Tinham deixado ela entrar pra ficar comigo acompanhando. E ela já tinha trocado toda a minha roupa, a roupa que tava em cima da cama, vomitada, lençol, travesseiro, bata, roupa, tudo tava melado. Ela tinha trocado tudo, tinha arrumado a cama todinha, já tinha separado, tinha vindo de bolsa e tudo, porque ela também queria arriscar, ver se ela podia ficar comigo, porque quando eu liguei pra ela, pra avisar que eu ia voltar pra sala de cirurgia, na cabeça da minha família aqui em casa, era como se fosse só uma... Eles como se fossem me olhar. Não sabia a dimensão do tamanho das coisas que estavam acontecendo. Até porque nem eu sabia o que estava acontecendo, né? Não tinha como passar pra eles. Então, quando eu cheguei na enfermaria, eu me senti muito mal de novo, porque eu comecei a perder muito sangue. E eu entrei em pânico, porque eu achei que estava tudo acontecendo novamente. Mas aí a gente chamou uma técnica de enfermagem lá, pediu para ela explicar tudo, e ela disse, olha, não tem médico aqui para ela explicar o que é, mas eu acredito que seja o útero descamando, por ser a última menstruação dela. E eu me lembro que eu perdi muito sangue. Nossa, eu tava de fralda e minha fralda ficou muito pesada de sangue. Mas mesmo assim, eu consegui ir ao banheiro, tomar um banho, eu vomitei tudo de novo. E o pânico só instalava em mim ali o pânico, um alerta de pânico, porque eu achei que eu podia passar por tudo aquilo novamente. E quando passou o outro dia, eu não conseguia mais comer nada daquele local. Minha mãe até conseguiu entrar com frutas, a outra menina também estava na sala, a família dela, que também trabalhava no hospital, tinha levado frutas para ela, eu consegui mastigar para engolir. Mas assim, foi bem tenso porque no segundo dia que eu tava lá internada, depois das duas cirurgias que tinham sido, a primeira ter sido colada, a segunda ter sido costurada, normal, eu levei 18 pontos, foi uma cirurgia muito grande. Eles tiraram foto da minha barriga aberta, com os dois ovários para fora, ainda tinha um mioma que ficou no útero, não tiraram. E tem foto, eu tenho foto no meu celular. E quando eu olhei pra minha mãe, eu dizia assim, mãe, eu queria tanto ir embora. Eu queria ir embora, não aguento ficar aqui mais. Não aguento estar nessa cama. Nossa, eu não aguentava mais aquele local ali, tava me fazendo muito mal. Aí foi quando passou uns jovens que são estudantes, e mais um médico. E ele falou comigo, conversou como eu tava me sentindo e disse que eu tava de alta. Eu não acreditei, porque foi muito rápido, depois que eu saí da sala da UTI. Acho que 2 dias depois ele já me liberou. Então, quando ele me liberou, nossa, meu Deus, eu sentia uma dor tão grande na minha nuca que eu pensei que eu ia morrer. A sensação era, eu não consigo explicar com palavras o que eu estava sentindo no meu pescoço. Quando eu saí do hospital, eu fui no carro com um travesseiro no pescoço, eu não tinha posição para colocar, eu só queria me deitar. Então só passou quando eu cheguei em casa, tomei remédio e me deitei, sem travesseiro, sem nada, fiquei reta na cama. Aí foi que veio aliviar essa dor. Mas, passado esse tempo da cirurgia, do hospital, vem a segunda fase, né? A segunda onda de dificuldades que você tem. Eu dependia totalmente da minha família para tudo. Minha mãe se via como, nossa, uma louca dentro de casa, cuidando de mim, cuidando da minha avó, no caso da família, né? E ela se desdobrou em mil para cuidar de mim. Eu dependia do meu irmão para tudo. Eu dependia do meu pai, da minha mãe. Eu passei muito tempo de fralda, porque às vezes eu não tinha força pra nada. Eu usava muito a cadeira de rodas, necessidade da minha avó, porque eu não conseguia ir no banheiro, não conseguia me sentar na bacia do banheiro. Eu passei, acho que um mês e meio, 2 meses, sem saber o que era tossir, sem saber o que era sorrir, sem saber o que era chorar, o que era me esforçar, falar demais, eu não podia. Nossa, coisas normais do nosso dia a dia, tipo sorrir, chorar, tossir principalmente. E eu tinha pânico da tosse, pânico. Só Deus sabe, porque a contração que dava no pé da minha barriga pra a tosse vir era muito complicado, era muito difícil. Então eu passei, eu acho que uns 2 meses bem debilitada ainda, mas eu cheguei pra igreja nesse período. E foi lá que quando um certo dia eu saí de casa, eu pedi para que Deus curasse minha vida. Mas que não era o meu físico que eu tava falando. Eu pedia muito a Deus para Deus curar meu psicológico, que tava muito abalado. Muito abalado mesmo, porque sempre foi o meu sonho, na verdade, ser mãe. Sempre, sempre, sempre. E depois de tudo isso que aconteceu, eu me senti muito frustrada. Eu dizia muito que eu me parecia muito com Jó. Eu amo a história de Jó. Quando diz que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que ele tinha. Na verdade, ele perdeu os filhos, casas, rebanhos, terra, tudo, dinheiro, tudo que ele tinha, ele perdeu. Até a própria saúde. Só que Deus deixou bem claro para Satanás que ele podia tirar tudo que Jó tinha, menos tocar na sua alma. E foi o que aconteceu.
Eu acredito que eu trago muito pra minha vida porque tudo que eu tenho de mais precioso, Deus permitiu. E na verdade hoje eu entendo. Você pode até achar, ela tá até contando com a naturalidade. Porque na verdade eu sou bem curada sobre isso. Porque nesse dia que eu fui pra igreja, eu pedi muito que Deus curasse meu psicológico. E Ele escutou a minha oração. Esse dia foi um culto tremendo. Deus falou, nossa, cara a cara comigo, explicou que eu digo assim, Ele contou toda a minha história. Através de uma pessoa que estava pregando. E deixou bem claro, Ele me fez uma promessa. E esse vídeo aqui é para deixar gravado, porque eu tenho certeza que um dia, no dia que o meu propósito for realizado, no dia que Deus realizar o milagre completo na minha vida, eu vou pegar esse vídeo, vou resgatar e vou postar. Porque, assim, eu acredito que vai edificar a fé de muita gente. E quando Deus, acredito eu, quando Deus lhe permite ter um certo tipo de experiência, não é para ficar só para você. Você precisa passar para outras pessoas, porque talvez você esteja passando pela mesma situação, talvez um parente seu esteja passando pela mesma situação. E às vezes está até cabisbaixo, frustrado, mas quando a gente assiste certo tipo de vídeo que edifica a nossa fé, eu acho que vale a pena. Então, eu fui curada nesse dia, nesse culto da igreja, e eu sempre prometi à minha mãe que eu ia entrar no meu quarto e iria rasgar minha alma de tanto chorar. Quando eu estivesse gritando, desesperada, ela nem batesse na porta do meu quarto, que ela iria entender o que estava acontecendo comigo. Eu ia ter o meu momento. E desde o dia 4 e do dia 5 de outubro de 2021, que eu fiz a cirurgia, a primeira e a segunda cirurgia, até hoje isso não aconteceu. Eu não precisei passar por esse pânico na minha vida, de chorar, de gritar. Então, assim, pra mim foi Deus por na minha vida. Ele me deu uma segunda chance. Ele tocou no que eu tinha de mais precioso, porém, tudo que aconteceu comigo não foi pra me ferir. Eu tenho certeza, porque Deus, ele prefere ferir do que perder. Mas não foi pra me ferir. E tudo que ele permitiu eu passar foi para que hoje eu possa estar ajudando você e ajudando outras pessoas. Porque tudo tem um propósito na nossa vida. E graças a Deus, hoje eu tenho vivido uma vida totalmente diferente. Quando eu recebi alta, eu esperava que teriam pessoas que fossem me ver. Por ao contrário, de tantos amigos que eu tinha, tantos amigos que eu achava que eram amigos meus, só foram 6 pessoas me ver na minha casa. E eu fiquei bem triste, porque tinha uns que me prometiam e me ver, olha, eu tô indo aí. Na verdade, muitos perguntavam o que eu estava precisando. Se eu precisava de remédio, de fruta. Eu não preciso de nada. Na verdade, eu não queria nada de ninguém, eu só queria que viessem me ver. Mas teve até uma amiga minha que veio, trouxe frutas pra mim, leite, água de coco. Eu fiquei até impressionada, porque, nossa, eu nunca fiz nada pra ela fazer aquilo pra mim, por mim. E deixaram bem claro que ela me ajudou daquela forma para que eu pudesse ajudar uma outra pessoa amanhã. E então eu passei a ver a vida com outros olhos. Eu passei a enxergar as pessoas que realmente gostavam de mim. Eu me decepcionei com muita gente. Nossa, muitas pessoas que diziam ser amigos meus. Eu esperei pelo menos uma visita. Outros prometiam que iam vir me ver. E pra mim o dia, nossa, eu teria que estar preparada para receber aquela visita. E às vezes dava 9 da manhã, 10, 2 da tarde, 5, 8, 9, 10 da noite não apareciam. Era muito frustrante, porque só sabe o valor de uma visita quem realmente precisa de uma. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não acreditei que, nossa, aquela quantidade de gente que eu tinha de amizade não vieram me ver. Mas, como minha mãe disse pra mim, né? Eu orei muito para que quando você recebesse alta, só viesse lhe ver quem realmente lhe amasse de verdade. E foi o que aconteceu. Eu sou muito grata a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Eu sei que Ele me permitiu passar por isso, para que hoje eu pudesse estar contando aqui pra você. Graças a Deus, hoje eu vivo, como eu disse, eu vivo uma vida totalmente diferente. Eu faço parte da Assembleia, sou da IADALP. E, assim, eu tenho vivido momentos maravilhosos na presença do Senhor. Eu tenho cargos hoje na igreja. Eu convivo muito bem com os jovens da minha igreja. Eu prometi a Deus que onde eu pudesse falar sobre o meu testemunho de vida, eu iria falar. E graças a Deus colocou no meu coração para que eu criasse esse canal, onde eu pretendo trazer experiências e testemunhos de pessoas, no qual também tem palavras e histórias para edificar a minha vida e a sua. Então, quero contar muito com vocês, que vocês se lembrar de alguém que precisa de uma palavra amiga, de um testemunho que possa edificar a fé. Se você puder mandar esse vídeo, eu tenho certeza, para fazer chegar a outras pessoas, porque eu prometi a Deus que quando eu pudesse falar sobre o meu testemunho, eu iria falar. E que sim, se puder rodar o mundo, eu vou fazer de tudo para rodar. Porque o que Ele fez para mim não é para ficar só, o que Ele fez na minha vida não é para ficar só para mim, e sim para passar para outras pessoas. E eu quero agradecer muito por você ter esperado até aqui, ter acompanhado até aqui, para ouvir o que Deus fez na minha vida. E eu creio que se Ele fez na minha vida é um milagre, e eu costumo dizer que eu sou o meu milagre. E a gente entende que o processo, ele machuca e ele dói muito, mas também o propósito ele cura. E eu tô esperando realizar esse propósito aí, esse milagre, terminar na verdade, né? Concluir de
para que Ele realize meu milagre na minha vida e concluir o propósito que Ele tem para mim. E onde eu puder falar e o que eu puder fazer para ajudar uma pessoa, eu vou fazer. Eu agradeço muito e espero muito que Deus abençoe a sua vida.